E daí, amigos, tudo bem? Estamos de volta com o nosso paulochagas.net aqui na Imagem TV. E, claro, a gente tentando trazer a vocês assuntos que repercutem no dia a dia da nossa sociedade local, estadual, nacional, enfim. Antes de mais nada, quero apresentar a vocês a nova revista Vida e Natureza, edição agora de setembro. E a gente dando um destaque amplo ao tratamento de esgoto que Santa Catarina está propondo, porque você sabe, o estado de Santa Catarina tem uma das mais baixas, um dos mais baixos índices de saneamento, e isso tem preocupado. Só tem ficado atrás praticamente do estado do Piauí, e isso tem sido feito um trabalho bastante grande por parte do governo agora para reverter este quadro, e a gente tem acompanhado, até porque exatamente os contratos, os acordos estão sendo feitos com agências internacionais da França, do Japão, entre outras agências, para poder trabalhar a questão do saneamento aqui no estado de Santa Catarina. E a perspectiva dentro do governo de João Raimundo Colombo é de chegar pelo menos a 40% em termos de saneamento no estado de Santa Catarina. Convenhamos, ainda é pouco, a gente sonha em ver o estado praticamente todo ele saneado, mas é uma tarefa extremamente árdua, difícil de ser cumprida, até porque os municípios também têm as suas responsabilidades e não executam esse tipo de obra, o saneamento básico. Ainda nesta edição, nós destacamos o tratamento dos resíduos sólidos, que é uma empresa de fora que está tentando se incorporar aqui no município de Lages e trazer esta proposta de renovação dos resíduos sólidos junto ao nosso aterro sanitário. E uma das interessantes reportagens que a gente trouxe do difícil combate aos javalis. Esse é um problema extremamente sério e eu ainda acho que as discussões em torno dele estão sendo muito pífias. Estas reuniões que já aconteceram para decidir depois, enfim, o processo não anda e a decisão agora é de que apenas caçadores profissionais é que poderão fazer. Aliás, já era antes esta probabilidade, agora muito mais ainda reforçada, porque não conseguiram encontrar uma brecha na legislação até para liberar a caça ao javali por parte dos produtores rurais, os proprietários de suas propriedades. Enfim, este é um problema bastante complexo e bastante sério, pois as nossas plantações estão sendo colocadas em risco e agora começa o plantio do milho principalmente. Já se anuncia em Santa Catarina a diminuição da plantação de milho em função das perdas irreparáveis por parte dos javalis que estão tomando conta em todo o interior do estado de Santa Catarina. Enfim, um problema que as autoridades, tanto sanitárias como as autoridades policiais e políticas, ainda não sabem o que fazer, porque este problema é de sanidade pública e pode comprometer também rebanhos de outros segmentos, como são os casos das criações de porcos do estado de Santa Catarina e até mesmo dos bovinos. É uma questão que precisa ser trabalhada com muito afinco por parte dessas autoridades e, infelizmente, nós não estamos vendo essa discussão avançar porque a lei proíbe você de usar arma, portar arma, simplesmente para caçar javalis, entre outras coisas, mesmo sabendo que nós estamos num risco eminente de ter as nossas lavouras tomadas por esses animais que estão se proliferando de forma irreversível e muito grande que é a proliferação. Enfim, uma situação bastante complexa. E ainda destacamos a beleza e o exotismo do Pantanal. Nós também damos atenção aos assuntos nacionais, porque questão de meio ambiente é um assunto globalizado e nós não podemos deixar de falar do que acontece no mundo e no país no que tange as questões ambientais. Aliás, até lendo informações, o Brasil ainda é o país que mais desmata no mundo atualmente. É uma vergonha nós termos este perfil de desmatamento em todo o território mundial. Esta é a nossa vergonha, exatamente como eu disse, é um karma que nós estamos vivendo e, infelizmente, até nisso o nosso governo federal tem pecado quanto à fiscalização e à inibição do desmatamento, especialmente da Amazônia, que é coisa bastante séria e bastante grave. Cada vez que a gente chega realmente no nosso programa, parece-me que o assunto que envolve as questões federais, todas essas negociações que o governo está tentando fazer junto ao Congresso,
para poder aprovar o pacotão de medidas que nós não estamos até digerindo. E isso tudo nos entristece, a gente chega aqui cabisbaixo, a gente acaba falando e criticando, e até cheguei a dizer que se é para ter um governo como esse, não precisa ter e tudo mais. Mas muito bem, não podemos nos furtar a essas informações, e eu acabei acessando hoje a Folha de São Paulo, através do meu celular, e uma das notícias bastante relevantes e preocupantes que hoje está ganhando corpo no nosso país, se vocês poderão ver nos noticiários, o fato é de que a rejeição de contas da Dilma Rousseff, a nossa presidente da República, é considerada irreversível no Tribunal de Contas da União, no TCU. E diz o seguinte: a rejeição das contas de 2014 da presidenta Dilma Rousseff no TCU, o Tribunal de Contas da União, é considerada internamente como irreversível. O mais provável é uma derrota unânime. Foi o que apurou então a Folha de São Paulo com relação aos votos contrários dos 9 ministros da Corte. O governo tem entre 3 e 4 semanas apenas, e olha que já teve prorrogado esse tempo várias vezes, para tentar reverter este quadro. A votação deve ocorrer na primeira semana de outubro. E aí então vem o problema, gente. Na última semana o governo entregou a sua defesa para as 15 irregularidades apontadas pelo TCU. Entre elas estão os pagamentos de despesas da União por bancos públicos e gastos sem a autorização do Congresso. A defesa oscila entre dizer que os atos não são ilegais e que, se forem, já ocorriam e foram permitidos antes pelo próprio TCU. Enfim, o parecer do tribunal será levado ao Congresso. E se houver a rejeição das contas, minha gente, aí que está a questão, e o posterior à confirmação do veredito dos parlamentares sobre o caminho para um pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Ou seja, ela terá cometido improbidade administrativa e não terá como fugir da acusação e do caminho, então, para ser impeachmentada, ou seja, afastada do governo federal. Enfim, o desrespeito aos princípios do orçamento público já colocaria o governo em situação complicada, mas o enfraquecimento da presidente e a estratégia de sua defesa ajudaram a piorar ainda mais o ambiente. Imaginem como está hoje a situação do nosso governo federal, além de todos os problemas da crise econômica, de gestão administrativa, política, tem esse problema ainda que ela precisa superar lá no TCU e que dificilmente vai conseguir. A opinião pública já está hoje acompanhando de forma bastante veemente e não vai concordar com qualquer decisão que possa livrá-la desse grande problema. As declarações de que a análise já estão sendo políticas irritaram ministros e técnicos da área técnica do TCU, formada por concursados e que apontou irregularidades. Grande coisa estarem irritados. Criam os próprios problemas e depois ficam irritadinhos por causa de colocações. Vejam bem, o ministro Augusto Nardes passou a andar com seguranças. Olha, o ministro do tribunal, né? Andar com seguranças, dizendo ele que ele e seus assessores estão recebendo ameaças por e-mail. O ministro da Justiça determinou à Polícia Federal a abertura de uma investigação. Então, os ministros do Tribunal de Contas da União estão sendo ameaçados por causa disso, e vocês imaginem as correntes de certo ou de certo, né, ou por certo, do próprio PT, que estão ameaçando os ministros em função da aprovação ou da negativa destas contas da presidenta Dilma Rousseff de 2014 e que certamente abre um caminho muito grande para que aconteça realmente o pedido de impeachment da presidente por improbidade administrativa e por todas as tais pedaladas, né, que foram o uso de dinheiro próprio dos bancos sem aprovação do Congresso. E aí então a presidenta Dilma Rousseff está numa sinuca sem tamanho. Mas enfim, vamos deixar um pouquinho de lado a presidenta, só lembrando que o governador João Raimundo Colombo, que vai estar agora nesta sexta-feira lá em Painel para assinar uma ordem de serviço da SC 114, ligando Painel até a 282 aqui em Lages,
para a revitalização desta via. Está aí um investimento de quase 15 milhões de reais. É uma boa notícia porque a revitalização dessas estradas sempre é bem-vinda, principalmente as nossas SCs aqui na região da Serra Catarinense. E o governador ontem declarou à imprensa de que não concorda com a criação da nova CPMF. Pelo menos isso a gente ouviu de João Raimundo Colombo, que apoia outras decisões da presidenta Dilma Rousseff, está alinhado com os interesses do governo federal, mas especialmente está junto com as nossas entidades empresariais, como a Fiesc e outras entidades aqui de Santa Catarina, contrário à aprovação deste novo imposto, a CPMF. Então, Raimundo Colombo já declarou aos quatro ventos que não concorda e que está ao lado da população catarinense e dos empresários de Santa Catarina e vai simplesmente trabalhar na contrariedade da aprovação então deste imposto, que não será aprovado de certa forma agora, de uma hora para outra. Isso ainda deve ser postergado até 2016, junho de 2016, já que é um caminho árduo para o governo, isso é, se terá força para chegar até 2016 e garantir a aprovação dos parlamentares. Aliás, da aprovação dos parlamentares é o que só ouve, o que a gente só ouve é de que as negociações são com os deputados, não negociam com as esferas federais na área da indústria, esse segmento que realmente tem toda a preocupação e vai arrochar cada vez mais então a situação econômica do país. Não ouve os dirigentes empresariais do país. A preocupação somente está sendo feita dentro da área política e o convencimento dos parlamentares que aprovem esse pacotão que ninguém no país está aceitando. Muito bem, passamos a régua nesse assunto. Nós estamos acompanhando as conversas políticas aqui na Serra Catarinense e tudo isso, claro, vem ao encontro das eleições municipais do próximo ano. Em outubro vamos eleger o novo prefeito dos municípios desse Brasil afora. E na Serra Catarinense tudo isso tem acontecido, essas negociações, essas conversas, essas reuniões políticas têm acontecido seguidamente. O PR vai estar neste sábado pela manhã, se eu não me engano, sábado pela manhã, num encontro lá no Centro de Eventos aqui de Lages para também reunir cerca de 500 correligionários com a inclusão de novos parlamentares, novos filiados, entre outros. A ideia é essa. E quer lançar eleger pelo menos 20 prefeitos e pelo menos uns 50 vereadores para as eleições, aliás, 100 vereadores para as eleições de 2016. Então, isso a gente tem acompanhado. E na noite desta quarta-feira, até a título de informações, o PSD, o Partido Social Democrático, esteve na cidade de Otacílio Costa. Lá estiveram abonando a ficha de filiação do prefeito de Otacílio Costa, o Luiz Carlos Xavier, o famoso tio Ligas. Ele então migrou do PDT para o PSD. Lá estiveram o presidente interino do PSD, da Executiva Estadual, Antônio Seron, o deputado estadual Gabriel Ribeiro, o secretário regional João Alberto Duarte e outras lideranças como Oswaldo Uncini, Vili Brum, entre outros correligionários da região e do município. Muitas outras filiações também foram acertadas lá em Otacílio Costa, seguindo o mesmo caminho do prefeito de Otacílio Costa, o tio Ligas, que vai buscar a reeleição agora em 2016 e desta vez então pelo Partido Social Democrático. Foi uma noite memorável para o partido e também para o tio Ligas, que agora então segue essa nova trajetória política. Gente, vamos falar um pouquinho de entretenimento. Eu quero logo falar outra coisa mais interessante, mas eu quero falar um pouquinho de entretenimento. O Miller não foi na última terça-feira, né, Miller, lá no Lages Garden Shopping, para acompanhar o lançamento como é que chamam? Do Speed Garden Kart Indoor de Lages. Eu fui, Miller, com a ideia de andar de kart. Eu nunca andei de kart na minha vida. E fui lá, marcada às 7 horas, um coquetel para convidados, para a imprensa, e estavam todos os colegas lá. Infelizmente eu tive que sair por problemas pessoais e tudo mais, e saí antes da hora de andar no kart, fiquei só com água na boca nesse ponto. Mas a gente recebeu as fotografias e os colegas de imprensa se divertiram um monte, porque esta estrutura está montada lá no estacionamento, embaixo
nas lojas do Lages Garden Shopping e se tornou uma das coqueluches, uma das atrações mais importantes dentro do shopping hoje. Vai ficar mais de um ano funcionando ali, com toda uma estrutura, com barzinho, banheiros e tudo mais. Então vale a pena você conhecer e eu tô louco para ir. Até quero convidar o Miller para nós fazer uma duplinha lá para ver quem que ganha na corrida. Prometeram que eu vou ganhar então um passe para fazer uma participação especial, já que eu não pude concorrer com os meus colegas, né, passar essa corrida de kart com os meus colegas de imprensa. Mas a gente vai, temos um ano pela frente, é o tempo que deverá ficar instalado todo esse complexo lá no Lages Garden Shopping. Parabéns por esta iniciativa, o shopping sempre trazendo novidades e inovações. Eu quero cumprimentar aqui a Maíra, lá de Belo Horizonte, que assumiu então a diretoria de marketing do shopping nesses últimos dias. E a Maíra está empenhada, então já está aí uma das ações dela, inclusive a instalação deste tipo de entretenimento, a pista do Speed Lages Karting. Isso tudo, então, é só para dizer para vocês desta novidade. Aliás, o Tacílio Costa também tem uma outra novidade. Andou atuando esta semana lá o GAECO e acabou prendendo o empresário por sonegação de impostos. Então cumpriram a prisão de mandato desse empresário do setor madeireiro da comarca de Tacílio Costa, e este empresário agora está com a prisão preventiva e está detido aqui no presídio regional do município de Lages. O GAECO agindo de qualquer maneira, e são coisas que a gente fica até preocupado com relação às sonegações e outros crimes que a gente precisa que sejam esclarecidos e tudo mais. Mas enfim, está aí a polícia agindo em todos os segmentos e ninguém escapa. As contravenções existem e as pessoas estão realmente acabando sendo detidas e a polícia descobrindo. Enfim, nesse país tudo se faz, tudo se sonega, estamos afundados numa corrupção enorme, e até nisso que a gente queria ter dito antes de encerrar o comentário da área federal, que é exatamente isso. Pedem apoio agora para a população brasileira para sair da crise, no momento em que afundaram através de uma maré de corrupção. E vocês não pensem que a partir da Operação Lava Jato, nós temos tudo solucionado, não se tem mais corrupção no país. Pelo contrário, nós estamos afundados em corrupção em todos os segmentos desse país e, infelizmente, agora temos que sair da crise e ainda conviver com isso. O povo tem que dar a sua parte para cobrir o rombo dos gastos públicos e até a máquina administrativa federal, e mesmo assim, com certeza, enquanto a gente está se sacrificando para ajudar, entre aspas, o governo federal para sair da crise, o dinheiro está escoando por outros ralos. Infelizmente, a gente sabe disso. Ajudamos de um lado e do outro lado, gente se beneficiando. Eu estive no final de semana que passou, e eu não poderia deixar aqui de fazer um registro, em Gravatal. Uma viagem que a gente precisa analisar com bastante perspicácia, isso que eu queria dizer para vocês, porque a gente começa viajando aqui pela Serra Catarinense, e aí que a gente pode se referir ao verdadeiro turismo que é implantado e que deve ser aproveitado por todos nós. Saindo de São Joaquim, a primeira parada que a gente fez foi num bar chamado Snow Valley. Uma estrutura magnífica que recebe a gente de forma bastante aconchegante, e ali tem vários atrativos. Quer dizer, o turista pode ir parando no caminho e curtindo as belezas naturais da Serra Catarinense. Chegando a Bom Jardim da Serra, também belíssimas pousadas, cachoeiras, e lá no mirante da Serra do Rio do Rastro, uma oportunidade ímpar de você visualizar aquela serra, um tempo lindo que estava, você via as nuvens abaixo e os carros descendo e subindo aquela Serra do Rio do Rastro. Um visual fantástico. Logo pertinho, as eólicas também, que é outro atrativo interessante para a gente conferir. Então vejam bem como se torna uma viagem bacana. E nós fomos indo, descendo a serra, e vemos aqueles outros municípios como Lauro Miller, Orleans, e vamos indo, né? Até chegarem em Gravatal. São 200 quilômetros de Lages até Gravatal, 200 quilômetros apenas. E lógico, tudo isso nós levamos 4 horas, porque essa viagem ela é um pouquinho demorada, pelas paradas e porque a gente tem que ir devagarinho por causa dessas curvas, tudo, não tem como a gente andar rápido para chegar até lá. É um caminho bastante sinuoso e a velocidade do carro, então, precisa ser lenta. Mas de qualquer maneira, gente,
Chegando em Termas do Gravatal, nós fomos hospedados no Hotel Internacional Termas do Gravatal, com águas termais com calor de 37 graus. E enquanto nós estávamos hospedados nesse hotel, Lages, a Serra Catarinense, o São Joaquim, o Urupema, momentos de extremo frio de até menos 6 graus de temperatura. E pasmem os senhores, embora Gravatal seja apenas 100 e poucos quilômetros de São Joaquim, de Urupema, 120 quilômetros, nós lá estávamos de bermuda e de manga curta, né? Não era um calor exagerado, mas a gente suportava aquele friozinho pertinho de Urupema, perto de São Joaquim. Aqui 6 graus e nós lá vivendo uma temperatura assim de 17, 18, 20 graus, mesmo assim de manga curta e aproveitando as piscinas termais. São todas de água quente, 37 graus, você suporta. E todo mundo lá aproveitando dessa forma. Então são coisas, gente, sem contar as questões medicinais que esta água oferece para a gente. Eu estou fazendo aqui uma sugestão e uma propaganda até explícita, porque nós temos coisas belas em Santa Catarina e não estamos sabendo explorar. E veja bem, nós conversando com as pessoas que dirigem esses lugares, como Gravatal, eles procuram divulgar, não especialmente o Hotel Termas do Gravatal, Hotel Internacional. Eles divulgam e eles têm a preocupação em divulgar o destino Termas do Gravatal, ou Gravatal. Aliás, uma cidade aconchegante, muito assim, bonita, organizada, bem arrumadinha, olha, sensacional. Então a gente fazer uma rota como essa, chegando até Termas do Gravatal, fica muito pertinho de Tubarão para você visitar os shoppings de Tubarão e Criciúma e também visitar as praias de Laguna, Imbituba, entre outras, para ver, neste mesmo período de inverno, de frio, as baleias francas. Ou seja, nós temos um roteiro magnífico da Serra Catarinense, as termas ali perto de Gravatal e também o litoral, os mares ali pertinho, então, como Laguna, entre outras regiões. Então vejam bem a riqueza de coisas que nós temos para visitar e para conhecer, mesmo nos períodos de inverno. As pessoas podem sair lá do litoral, vir aqui nos nossos hotéis fazendas, em Lages, em São Joaquim, enfim, curtir essas belezas naturais da serra e depois voltar e fazer um roteiro magnífico como esses. E eu recomendo você fazer a visita lá no Termas de Gravatal, viu, Miller? Se puder, vá com a tua família, é um lugar magnífico e você esquece da vida. O Miller brincando, esqueceu que um dia fui pobre, mas não é uma questão de ser pobre, a gente vai diante de algumas circunstâncias, mas de vez em quando na vida a gente tem que pensar na gente e não pode ser diferente. Muito bem. Pessoal, ontem tivemos uma grande alegria no nosso futebol. O Internacional de Porto Alegre, eu não falo do Internacional de Lages, que terminou a sua competição agora só o ano que vem. Mas o Inter de Porto Alegre ontem, quero fazer uma parte aqui em todas as nossas conversas, fez a melhor partida do Campeonato Brasileiro até agora nesta temporada. Venceu o Corinthians de virada por 2-1, num jogo, meu Deus, que jogão, o Internacional e Corinthians propiciaram. Foi o jogo da Globo, inclusive, ontem à noite. Esses dois times fizeram um partidaço, um jogão de grandes clubes realmente, pela rivalidade que esses dois têm. O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional chegou agora aos 40 pontos, está muito próximo, 3 ou 4 pontos, de entrar no G4, tem muitos jogos agora ainda pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, um lindo jogo e a gente ficou bastante feliz com essa vitória de virada ontem do Internacional. E por falar em futebol, os nossos times de Santa Catarina, o Joinville estava assistindo o jogo do Joinville antes do jogo das 10 da noite, o Joinville começou a jogar às 7h30, jogou na Arena em Joinville contra o Sport, fez 1-0, estava jogando melhor e foi penalizado no final da partida com o gol de empate, poderia ter conquistado 3 pontos muito importantes na noite de ontem. Infelizmente, cedeu o empate para o Sport no final do jogo e não teve forças para recuperar então e conseguir os 3 pontos. Lamentável o empate do Joinville. No clássico Figueirense e Avaí, venceu o Avaí, lá em pleno Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense, e o Avaí deu mais um passo também para sair da zona de rebaixamento. Eu não acompanhei aí a classificação, como é que está o Avaí e tudo mais, mas a gente está apostando nisso tudo. E na noite desta quinta-feira, logo mais às 7h30 da noite, a Chapecoense
com o técnico Guto Ferreira, trocou o Vinícius Eutrópio na última partida, perdeu para o Flamengo domingo, 3-1, você sabe, e na segunda-feira foi dispensado o Vinícius Eutrópio e logo em seguida já foi contratado o novo técnico, o Guto Ferreira, que já inclusive treinou Avaí, Figueirense e outros grandes clubes. E agora a Chapecoense enfrenta na noite de hoje o São Paulo, minha gente. Um jogo dificílimo. No ano passado a Chapecoense ganhou lá em São Paulo de 1-0, surpreendeu o tricolor paulista. Logicamente eles não esqueceram dessa derrota no ano passado e deverão entrar precavidos contra a Chapecoense para não serem novamente surpreendidos. Um jogo difícil, um jogo extremamente complicado, mas a Chapecoense vai motivada com um novo técnico, uma nova postura, os jogadores também já entram com uma nova reação. E é nisso que eu sou o torcedor de Santa Catarina e do oeste do estado, aposta hoje da Chapecoense diante do São Paulo. O que mais temos para falar? Comentei outro dia aqui a respeito do xadrez aqui de Lages, aproveitando o gancho do esporte. O nosso amigo Marco Cordeiro, vai disputar o Mundial em Berlim. E a coisa que a gente tem chamado a atenção é o fato do Marco estar pedindo apoio para a sociedade através de um site específico para isso, para que as pessoas depositem de 10 em 10 reais para suplementar a viagem dele até a cidade de Berlim, na Alemanha, onde ele disputa o Mundial de Xadrez. Agora vejam bem, o Marco vai representar o Brasil no Mundial de Xadrez, não vai representar apenas Lages ou Santa Catarina. E não ter um patrocínio exclusivo de uma confederação nacional de xadrez, com a garantia, quantos atletas vão disputar o Mundial praticamente do Brasil? É uma vez por ano, um atleta basicamente, ou claro, alguns de algumas categorias. O Marcos vai defender uma das suas categorias, que é o xadrez rápido. Enfim, lá vai o Marco Cordeiro e a federação, ou a Confederação Brasileira, a Federação Brasileira de Xadrez, não subsidia a viagem do nosso atleta. Então ele está pedindo para que as pessoas contribuam de 10 em 10 reais e ele está conseguindo, felizmente, esse dinheiro para poder custear a sua viagem até Berlim no próximo mês de outubro. E nesta quarta-feira, um cidadão que também vai disputar o Mundial, só que na categoria de peso, pinos, também está pedindo apoio para as autoridades para disputar o Mundial. Então vejam bem que dificuldade tem os nossos atletas para poderem até mesmo disputar mundiais. Imaginem disputar competições internas no estado de Santa Catarina. E por falar nisso, o TCE de Santa Catarina acabou vetando o repasse das verbas de 1,8 milhão para a disputa dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Não sei como o governo do estado de Santa Catarina vai resolver esse problema. Mas enfim, concluindo essa questão dos nossos atletas que vão disputar competições internacionais, com essas dificuldades para irem viajar, para poder representar o próprio país numa competição dessa. Agora, fala em futebol, fala em vôlei, fala entre outras coisas, tem dinheiro para tudo. Mas categorias de esportes como essa, xadrez, pinos, enfim, outras coisas, a dificuldade da manutenção desses atletas é extremamente grave. É uma vergonha realmente esses atletas terem que fazer vaquinha para poder representar o país numa disputa internacional, e isso é realmente bastante complicado. Eu quero encerrar o meu programa de hoje falando de uma questão social. Vocês sabem que foi inaugurada há pouco mais de 2 meses a fábrica de peixes aqui no município de Lages, a Belo Peixes. Pois bem, estive conversando com o empresário Wilson Isidoro esta semana e ele me comentou que está fazendo um trabalho social bastante bonito. Através da SAMT, está entregando as peles dos peixes, das trutas, para o trabalho de artesanato. O SAMT está extremamente feliz diante desta novidade, que foi buscar alternativas, pesquisou, explorou as ferramentas para fazer o artesanato à base de pele de peixes de truta. E então conseguiu, lá em Balneário Camboriú, um curtume que faça então a curtição dessas peles, depois volta para Lages e vão fazer então carteiras, bolsas, calçados, entre outras coisas. Vocês imaginem o quanto de renda as famílias ligadas ao SAMT poderão adquirir então os seus custeios através desse trabalho social. Também vai liberar os dejetos para que se façam compostagens.
através do SANT. E o trabalho das compostagens, depois podem vender saquinhos de adubos para as pessoas plantarem flores, entre outras coisas, com valores bastante acessíveis à sociedade e uma forma também de gerar renda para as famílias que hoje dependem do SANT. Está aí uma questão bastante bacana. E fechando por vez, a Amures se reuniu com os prefeitos esta semana, foi na terça-feira pela manhã, e uma das questões bastante debatidas foi a preocupação com o número de policiais militares em toda a região, que congrega a 2ª região da Polícia Militar aqui de Lages. Antigamente se tinham 1.200 soldados, mais ou menos, policiais, distribuídos nos 39 municípios da região, da 2ª região. E hoje são pouco mais de 850. É um assunto que precisa e merece realmente toda a atenção e muito mais discussões a respeito disso. Então nós vamos ficar bastante atentos diante dessa necessidade de um reforço policial em nossos municípios da região da Amures especialmente. Amigos, um grande abraço, até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no paulochagas.net.